Oi, professora. Finalmente, Hola, Pablo. Ah, qué gusto, finalmente. Yo amigos. te dije para Muy hacer bien. teste. ¿Cómo Sí. estás, Pablito? Bueno, aquí en casa, de cuarentena, Em casa, de quarentena. É, efectivamente. bueno, é, eu vou falar em português, Perfecto. tá? Despacito, bem devagar. E Eu vou aí falar português também também. você vai falar devagar. E se alguém tiver uma dúvida, quer que repita, a gente repete tranquilamente. Ok. Bom, o pessoal está entrando novamente, já tá começando a entrar o pessoal. Eu tenho certeza que vai, obviamente, com a sua presença, vai bombar. Pablo Otero, é um prazer, muito gosto ter você aqui. Professor, doutor Pablo Otero, reconhecido mundialmente no tema tanto de anestesia regional, mas também no tema de emergências, na parte da veterinária. E nesse confinamento, esse isolamento, eu tenho certeza que já deve ter publicado mais de 10 artigos, fazendo as pesquisas, concluindo, corrigindo. É um prazer. Então, Pablo, Prazer meu. então assim, você, nós propomos, o nosso xará aí, o Klauman, está aí também, Paulo Klauman. Eu vi, É, Pablo. fala na Cano, Afonso. Então, é assim, é um tema teoricamente polêmico, no qual você propôs também. Eu acho um ótimo tema. Na atualidade, a gente está conversando sobre anestesia inalatória, anestesia intravenosa total e anestesia loco-regional. É óbvio que não é para ter conflito, não existe nenhuma técnica melhor do que a outra. Nos últimos 5 anos, houve um avanço tremendo na anestesia. Eu comecei a anestesiar em 2006, 2008 e era somente com anestesia inalatória, um trabalho como pré, indução. Quando eu comecei era Propofol, mas na faculdade era alotano. E eu tenho certeza que eu trouxe muito paciente, trouxe falta de analgesia. Então, muitos pacientes causaram dor na minha mão. E assim, com tudo, eu fui aprendendo. E aí fui me aprimorando, estudando sempre. E depois conheci anestesia regional com o professor Klauman, assim quando vocês divulgaram o primeiro livro, manual, em 2013. Que aí o Klauman deu um curso lá no Paraná, e aí reconheci tudo, falei assim, isso aqui é uma maravilha, não tem como não ser uma maravilha, anestesia regional é maravilhoso. E depois a gente começou com as infusões, os opioides, entrou tal, a gente foi evoluindo, então aprendi bastante, e agora vindo de 3 anos, 2 anos para cá, anestesia intravenosa total. Então, assim, o que eu faço na minha rotina eu faço, não existe técnica, para mim não existe técnica melhor, tá? Assim como nas diretrizes, em vários livros, artigos comentam, não existe o melhor fármaco, não existe a melhor técnica anestésica, não existe segurança nenhuma, existe o anestesista seguro, tá? E assim, no meu caso, nos meus pacientes, eu tento individualizar ao máximo. Para mim não existe receita de bolo, aqui faz isso tal. Então, a gente tem que observar o paciente, o que ele precisa, o que esse paciente precisa, necessita para ser bem anestesiado. Existe o tripé da anestesia, o tripé da analgesia e o animal com retorno totalmente tranquilo. Então, Pablo, como, como começou a sua parte da sua profissão como anestesista veterinário? Eu não sei se começou, no seu caso, com a pesquisa ou já na faculdade, já começando já, porque sua mente é tão um fluxo tão alto assim de artigos, de conhecer, de aprender. Você é nosso professor aqui há 3, 4 anos e a gente vê que cada vez mais você fica mais ativo e querendo aprender, estudar e vendo os casos. Isso aí nós alunos achamos muito maravilhoso. Então, como é que empezaste, Pablo? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por
dedicar un poco de tiempo para escuchar esta conversa. Sim. Yo comencé hace 35 años para atrás la anestesia. Así que, muy bien, no recuerdo, porque ya ha pasado mucho tiempo. Pero comenzó en la época de estudiante, en las clínicas, donde por en cuanto la anestesia era prácticamente inexistente. Era más bien entendida como el acto farmacológico. Es decir, la anestesia era el acto de inyectar drogas con propiedades anestésicas. La analgesia no formaba parte de la discusión e inclusive por aquel tiempo había quienes discutían al dolor como un efecto beneficioso del posoperatorio. Sí, sí. Eso ha mudado definitivamente y ya no existe en ninguna universidad, ninguna facultad de medicina veterinaria con egresados en los últimos años que siquiera consideren la posibilidad de omitir un tratamiento analgésico cuando es adecuado. Coincido contigo que no existe una anestesia ideal y que todas ellas o todas las modalidades se complementan y sin lugar a dudas, ninguna de ellas termina de satisfacer rigurosamente todas las necesidades. Porque cuando uno elige la mejor anestesia, pone dentro de la bolsa, pone todos los aspectos que van desde la practicidad, los beneficios directos para el paciente, pero también el costo. Entonces, sí. Entonces es muy importante considerar también estos aspectos. Independientemente de cuál fuese el protocolo anestésico que uno elija para su paciente, las premisas básicas se mantienen intactas y todas ellas refieren al cuidado del paciente. Básicamente, nuestros 3 objetivos críticos fundamentales importantes de la anestesia es evitar la hipotensión, evitar o contrarrestar el trastorno ventilatorio que se produce como consecuencia de la anestesia, es decir, evitar la hipoxemia y evitar la hipotermia. Estos 3 factores, hipotensión, hipotermia e hipoxemia, están presentes como un riesgo potencial independientemente de la técnica que utilicemos. Y siempre la vida del paciente representa o mantener esos principios o esos parámetros o esos cuidados constantes. Perfecto. De manera tal que creo que hay todo un background, un conocimiento básico que hace al sistema de vehiculización de gases, al manejo de la hipotensión y de la hipotermia y fundamentalmente la farmacología básica general de las drogas que empleamos, que deben estar siempre presentes a la hora de discutir cualquier protocolo. Perfeito. Suzane, dando oi para você, Pablo. Suzane B. Já falando da hipotensão, já quando o pessoal tem feito bastante anestesia intravenosa total, tomando cuidado, você falou das 3 características. Então, hipóxia, hipotensão e hipotermia.
Só que, levando para o lado da anestesia intravenosa, a gente tem que tomar bastante cuidado com o uso do fármaco, que pode estar mascarando essa hipotensão, no retorno, mau retorno venoso, no caso do uso da dexmedetomidina, tanto pré quanto na infusão contínua. Então, às vezes, quando a gente... eu gosto bastante, eu faço bastante estiva em pacientes em cirurgias mais complicadas, cirurgias prolongadas. Faço bastante sempre cuidando da hipotermia e principalmente da hipóxia, porque a gente ventila todos. Mas no caso de hipotensão, eu acredito que tem que tomar bastante cuidado no uso desses fármacos que causam vasoconstrição, e você pode estar mascarando, igual o professor Zanoso falou também numa live, uma hemorragia. E aí você não sabe se o animal está hipotenso por causa desse fármaco que promove vasoconstrição e bradicardia. Sí, es importante, muy importante, considerar que para nosotros, los anestesistas, el evento hipotensión en realidad representa el equilibrio hemodinámico. Y en realidad está muy mal entender que ese equilibrio hemodinámico es exclusivamente responsabilidad de la presión arterial. Desde luego no lo es. Todos sabemos que la presión es un factor determinante de la perfusión tisular, pero que la ausencia de presión es sinónimo de mala perfusión, pero la presencia de normotensión no es sinónimo de perfusión. Y el objetivo final de ese equilibrio hemodinámico es garantizar la nutrición celular, garantizar el aporte de oxígeno a la mitocondria. Por eso hay que ser consciente de cuáles son las limitaciones de ese monitoreo que nosotros planteamos, que básicamente es un monitoreo muy, muy sesgado, que evalúa lo que acontece en el compartimiento central, que es donde se encuentra la sangre. Pero nosotros tenemos que aprender a incorporar también parámetros que permiten definir de qué manera está siendo efectiva ese equilibrio hemodinámico que nosotros vemos en el monitor a partir de 2 o 3 parámetros, que son básicamente la presión arterial, la frecuencia cardíaca y, cuando existe, la capnometría o capnografía. Pero básicamente ese es nuestro mundo del monitoreo del equilibrio hemodinámico. Já vamos falar sobre anestesia regional, mas... No hay apuro. Não. Mas porque teve um palestrante, um professor, o Mário, do México, ele fez uma live sobre um monitor, que você comentou também no ano passado, que eu acho ótimo, que o Klauma também está totalmente apoio, para a gente trazer aqui. Ele monitora a dor. Que o paciente PTA, PTA, através de mecanismo parasimpático no ECG. Só que o Mário não conseguiu, acho que está em pesquisa ainda, mas eu acredito que esse monitor, talvez com o BIS, não sei, você não, talvez esses monitores, eles não para os nossos pacientes, eles não vão dar melhor suporte, por exemplo, do que uma seringa alvo controlada numa anestesia total intravenosa, ou talvez não chegue bem antes do que a gente deixar o paciente individualmente, usar uma seringa para um pastor ou para um pincher, que isso demora bastante tempo. O que você acha? Existe? Será que vai ajudar muito mais a gente, esses monitores, ou talvez deixar um robô lá anestesiando o paciente? Yo acho que toda la información que nosotros tengamos para configurar el estatus del paciente es bienvenida y es muy importante. Es cierto que los desbalances que experimenta
la relación entre el sistema simpático y parasimpático reflejan de alguna manera la activación de algunas vías nociceptivas. No es muy seguro de que lo haga a la velocidad necesaria, y solo para generar la controversia digo que también no sabemos cuán necesario es, ¿sí?, evitar la respuesta o la activación del sistema simpático en el paciente anestesiado, porque debe quedar claro que los pacientes, bajo la acción de las drogas depresoras del sistema nervioso central, no tienen dolor. ¿Sí? La percepción, que es el último paso de la vía nociceptiva, se encuentra anulada durante la anestesia, tanto intravenosa cuanto inhalatoria. Cuando administramos depresores del sistema nervioso central, no hay dolor. Mal podemos monitorear un signo que no está presente. Entonces, no es un monitor de dolor, eso no hay duda. La otra pregunta interesante que hay que hacer es cómo, ¿sí?, moderar la respuesta simpática beneficia al paciente. ¿Sí? Todos sabemos que cierto estímulo simpático durante el intraoperatorio puede inclusive ser beneficioso para sostener funciones vitales. Entonces, tampoco caer en la idea de pensar que un paciente sin ninguna respuesta es un paciente bien anestesiado. No estoy diciendo que debe haber respuesta, estoy diciendo que la ausencia total de respuesta en todos los escenarios podría ser un sinónimo tal vez de un exceso de depresores del sistema nervioso central. Pero también hay que empezar a entender cuál es el límite en el que uno acepta algún tipo de respuesta. Y eso es subjetivo y forma parte del protocolo anestésico, porque nosotros toleramos alguna respuesta al estímulo quirúrgico, sí, a sabiendas, existe la palabra sabiendas, sabiendo, conociendo que ese estímulo no es producto de incomodidad, dolor, no sé, sino simplemente un reflejo autonómico que está ahí presente. El monitor, sin embargo, aporta interesante información, muy interesante información. Por ejemplo, cuando você faz un bloqueo, genera un estímulo antes del proceso quirúrgico y el animal responde alterando o bajando el número del PTA, entonces uno puede decir, oh, hay una respuesta al estímulo, entonces probablemente ese bloqueo sea insuficiente. ¿Se comprende? Es decir, que Sí. tiene mucha utilidad, da muchas respuestas, y es un dato más interesante que está constantemente ahí presente. Son monitores económicos y la implementación es sencilla porque son solo alligators y es un electrocardiograma, no más que eso. Así que sí, me parece que es una muy linda alternativa, nosotros lo utilizamos de manera rutinaria. Ah, vocês têm lá o PTA? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Pero, te digo, por ejemplo, tú realizas una maniobra de reclutamiento y el PTA de 100 se va a 20 y no se hace ningún tipo de estímulo quirúrgico. Es colinérgico. Es decir, hay una caída de la actividad parasimpática, un predominio de la actividad simpática, solo por efecto de la ventilación. Sí. Entonces, si tú ventilas a un paciente y hay respuesta, ¿qué fue? ¿Fue la ventilación o fue...? Y luego el uso de las drogas, obviamente, ¿no? Nos falta todavía estudiar muchísimo
cómo y de qué manera las diferentes drogas, sobre todo aquellas que impactan sobre el sistema autónomo, ¿sí? Impactan de la misma manera sobre, no el resultado, eso sin duda, sino sobre la interpretación de la evolución de ese índice al que llamamos PTA. Duas perguntas acá. O custo, tu saberia dizer? Sí, Então, muita sí, gente perguntando. es un monitor que no cuesta entre 1.200 y 1.500 dólares. E o emprego da alfa 2 agonista, isso mascara o Sí, PTA? Mascara, não? sí, Porque definitivamente. aumenta... Afecta la respuesta. No es lo mismo interpretar el PTA con un paciente que recibió que con uno que no recibió alfa-2 presinante. Perfeito. Pero Porque... aporta información, pero hay que aprender a interpretar comprenderla. todos os sinais. Interpretar. E empieza e começa antes da anestesia, né? Empieza, como eu falo, o ideal para nós é começar o quanto antes a consulta anestésica. A consulta do anestesista de 12 horas a 24 horas antes de começar a anestesia. A gente chega lá. Estamos com bastante força para chegar lá. E creo que hay que empezar a entender que diseñar un protocolo anestésico es setear las alarmas de los monitores. No elegir las drogas, sino definir cuál va a ser mi actitud terapéutica cuando el paciente se vaya de ese rango que considero óptimo para cada parámetro que monitoreo. Perfecto. Entonces, analizar un protocolo anestésico, diseñarlo, es decir, ok, ¿cuál va a ser la mínima frecuencia cardíaca que aceptaré en este paciente? ¿Cuál es la máxima frecuencia cardíaca que aceptaré en este paciente? ¿Cuál es la mínima temperatura? Y así sucesivamente. E assim, isso o paciente asa 1 rígido, né? Porque aí o leque abre, né? Para usar 2, usar 3. No mínimo, aferir a pressão, né? Antes de começar, aferir pressão com manguito mesmo, para saber qual a pressão ideal desse paciente. Porque, Paulo, coitado... Saturación. No es lo mismo un paciente enfisematoso, un EPOC, que un paciente con un pulmón sano. Perfecto. Entonces, en un paciente con un pulmón sano, una saturación del 93-94% es algo intolerable. En un paciente con un EPOC es algo maravilloso llegar al 94% de saturación. ¿Me comprende? Perfecto. Entonces hay que aprender a contextuar. Contextuar e sempre mirando o paciente e o monitor, porque o paciente está ofegante, com uma hiperventilação e saturando 96%, não é normal também. Antes da tranquilização e tudo isso. Eu falo isso porque, por exemplo, o Acepran ele foi totalmente inutilizável agora, porque causa vasodilatação, tudo aquilo. Porque é o que você disse, não sabem usar o Acepran, fenotiazínico, que ele é muito bom, eu gosto dele. Porque antes individualiza o paciente, percebe que o animal está com uma pressão ideal e depois, com calma, vocês utilizam esse fármaco e controla, no caso, a anestesia inalatória que causa uma hipotensão, mas sabendo anestesiar não vai causar hipotensão. Um animal tranquilo não vai causar hipotensão. ¿Cuántos pacientes con insuficiencia mitral regurgitante anestesiamos? Esos pacientes se benefician con una disminución de la poscarga. Entonces, no es la droga no es al cardiópata no se le da cepromacina, al no se le da, eso no son las drogas, El protocolo anestésico, dentro del protocolo anestésico, lo menos importante de todo es qué droga empleamos. Perfeito. É o que o paciente necessita, né? O que ele necessita. Sí, inclusive, Paulo, no hay ninguna droga en la historia de la anestesiología que haya marcado un punto de inflexión en la tasa de mortalidad en los últimos 100 años.
¿sí? Si comparamos al cloroformo con el sevoflurano, probablemente desde el punto de vista de toxicidad haya diferencia. Pero Sim. los últimos 100, 50 años no hay diferencia. No se Não morían tem. más pacientes con tiopental sódico que con propofol en la inducción. Claro. Lo, Não, lo, que lo que redujo la mortalidad durante la isso. inducción es la Isso. preoxigenación, el monitoreo durante la consulta preanestésica, la categorización del paciente. Esas son las cosas que disminuyen la mortalidad, no la droga que Não as uso drogas. para provocar el efecto que persigo. Perfeito, perfeito. Porque a culpa, obviamente, né? A culpa é eu fiz essa droga e causou isso no paciente. Ele morreu por causa dessa droga. Isso não existe. Faltou um pouco mais de observação, observar o bicho, analisar o bicho e olho no paciente e olho nos seus monitores. Mas a presença de monitores ajudou bastante a reduzir esse risco de morte. Sin duda, pero el monitor también genera una contaminación y uno tiene que familiarizarse con el monitor antes de emplearlo en la clínica. Porque si uno malinterpreta o no Perfeito. sabe cómo Perfeito. leer, no Sim. sirve de nada tener una curva en el Não, ventilador não. si uno no sabe interpretar la curva. ¿Entiendes? Hay cosas importantes que siempre uno tiene que... Uno pasa 500 mililitros, vuelven 400 mililitros. ¿Dónde quedó esos Os 100 que 100. faltan? Está atrapando. ¿Dónde veo el atrapamiento? En la curva de flujo. ¿Cómo lo diagnostico? Porque no llega a cero. Todas esas cosas hay que tenerlas, hay que saber, hay que entrenarse. Tem as Porque curvas de si no, aprendizado, né? porque si no el monitor termina siendo el que mata. É o que mata. Y Ou porque aquela. uno trabaja para que el monitor esté bonito. Y resulta que el paciente está mal. ¿Comprende? Aquela Entonces, antiga história da frequência cardíaca baixa para o bradicardia e vai lá e toca a atropina no paciente. É um exemplo, né? Porque ele observou o monitor, mas não observou toda a cinética, a dinâmica e o paciente com seus fármacos em anestesia geral. E aí a gente vai, obviamente, em relação a bloqueio de dor, a gente sabe que o mais eficaz é a anestesia regional. Isso é indiscutível para promover a redução. Uma boa analgesia trans e pós-operatória é com anestesia loco-regional. Então, Pablo, assim, de tudo que você, obviamente, estuda, as vantagens que você vê da anestesia regional em comparação com intravenosa, em comparação com inalatória e as desvantagens desde aquela anestesia que a gente fazia antigamente, a peridural, né, que a gente não sabe se é peridural, né, ou duramate, porque ainda, infelizmente, tem colegas que usam a agulha hipodérmica e não a agulha feita para epidural. Deus ajuda, né? Deus ajuda, que é a agulha de Tuoi, que infelizmente tem pessoas que fazem, partindo desde o começo, anestesia regional utilizando isso e a nossa evolução, as vantagens e as desvantagens. bueno, yo creo que, y de la misma manera tenemos que aprender, como tú dices, ¿no? Hay objetivos terapéuticos. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos de la técnica? Y me parece que la anestesia regional debe ser ponderada, analizada, desde su principal objetivo, que es aportar analgesia en el posoperatorio. Entonces, desde el punto de vista analgesia posoperatoria, la anestesia regional, como tú mencionas, es insuperable. Sin embargo, tiene un defecto muy difícil de resolver, que es la duración. Dura más que cualquier otra droga administrada por vía sistémica en single shot, ¿no? Pero
repito entonces, no dura lo suficiente como para responsabilizarse de todo el posoperatorio. Otra desventaja que tiene la anestesia regional es que cuando finaliza el efecto, eso es muy, muy rápido. Entonces uno tiene que estar preparado para un rescate analgésico racional. Eso para el posoperatorio. En el intraoperatorio, un bloqueo regional permite concretar de manera mucho más accesible eso que buscamos en todos los pacientes. Menor compromiso hemodinámico, menor compromiso ventilatorio, menor impacto sobre la termorregulación. Porque la anestesia regional permite disminuir la dosis de todas las drogas de administración sistémica. Entonces, usted no podría operar un Joelio con un goteo de dexmedetomidina, pero con un goteo de dexmedetomidina y un bloqueo, sí podría. Entonces, el impacto sistémico sería el de una sedación versus una anestesia. E indudablemente eso genera beneficios para el paciente. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, sí. Afortunadamente, hoy tenemos bloqueos regionales que permiten acceder a todas las partes del cuerpo. No hay región que no pueda ser bloqueada en la actualidad. Cualquier cirugía. Ahora, ¿es siempre la mejor alternativa? Yo no estoy seguro. Durante muchos años, por ejemplo, operación cesárea. Sí, 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 sí. Durante muchos años consideré a la anestesia regional como la mejor opción. Y hoy que tenemos drogas como fentanilo, remifentanilo, relajantes neuromusculares de acción fugaz como el bromuro de rocuronio, el propofol, en fin. Perfecto. Me parece que es más práctico si se quiere. ¿Sí? Termina la anestesia y antes de que el paciente sveglia, o acorda, perdón, você faz un TAPI o una droga que aporte una buena analgesia en el postoperatorio y también resuelve. Não precisa antigamente a peridural, né? Para una cesárea. Sí, pero de nuevo, ¿no? Es una técnica tarda, el posicionamiento del animal. Sí, desconforto, ¿no? Es cierto que, pero si você va a anestesiar la madre, si la madre está inconsciente, yo acho que hay mejores alternativas a la peridural. É importante, você falou que tocou na cesárea, e aí eu vejo um ponto positivo para ativa, no caso de cesárea, porque remifentanil não vai passar para o filhote, ele é quebrado já no plasma. Então, ultimamente eu tenho feito até doses menores, 1 micro de dexmedetomidina, para acalmar, se estiver muito agitado, com petidina, propofol, remifentanil, e também os filhotes têm nascido já acordando, respirando, então eu já coloco na balança. E tem alguns que também faço eperidural, mas eu estou pondo na balança a respeito da ativa nessa parte. Tenemos estudios que muestran que la dexmedetomidina no logra concentraciones en el plasma sanguíneo del filote, queda retenido en la placenta. Y eso es también un beneficio, muy buen beneficio, muy bueno. Luego hay que también empezar a ver cuál va a ser el rol de estas nuevas vías de administración, como por ejemplo el intranasal, que para la dexmedetomidina se ha demostrado que el impacto sistémico de la administración nasal no genera trastornos hemodinámicos, es decir, no hay vasoconstricción, no hay hipertensión, no hay hiperglucemia, y hay una sedación, ¿sí? Y hay una sedación bien manifiesta. No es inyectar, es utilizar los atomizadores, hacer una inyección intranasal como corresponde, pero efectivamente... Muy bueno, muy bueno. Un dato Sem efeito adverso
hipertensão, né? Sem efeitos. Bom, Imagina usar dexmedetomidina sin afectar la lectura del oxímetro. sim, algo, sim. Muito bueno, muito bueno. É o melhor da Dex. Então, assim, eu acredito que ainda a anestesia regional, no qual a gente vai para o 4º ano aqui de curso modular que a gente faz anestesia regional, ainda não está ampliado. Apesar de você, professor, você divulga isso no mundo inteiro, tanto é que já estaria no congresso na Rússia, né? Palestra em todos os congressos mundiais, bastante reconhecido sobre anestesia regional, mas nos artigos e nos reviews, nas revisões, agora que saiu as guidelines, as diretrizes do AHA e outros artigos que eu vejo também, recente, eles não comentam toda essa amplitude no qual você ensina a gente, no qual você escreveu muito bem escrito. Isso a gente não vê isso em lugar nenhum, como esse manual aqui. Você, o Paulo Klaumann e outros autores aqui perfeitos, o Portela, tão bem ilustrado, sensível, facilita muito. E você não observa isso nos artigos. No máximo, nesse review de 2020, que a gente observou, o que eles falam use anestesia local em todas as cirurgias, mas não falam regional, falam anestésicos locais em todas as cirurgias. Gravura da anestesia feito intertesticular, cavitário e peridural. Só. Mas não falo de tapa do bloco, quadrado lombar, tudo que você vem ensinando pra gente, eleitor espinhal. Por exemplo, o professor Pablo, ele ensina a gente a fazer bloqueios em cirurgia de coluna, em cirurgias para coluna espinhal. Isso, agora eu estou falando isso para o pessoal, a maioria não sabe disso, não reconhece, mas vocês imaginam a gente fazer bloqueio regional para uma cirurgia de coluna torácica, lombar. Isso a gente nunca imaginaria. É óbvio que existe uma curva de aprendizado que, para mim, é muito longa na parte de usar ultrassonografia. Tem até um aluno aqui que ele fez uma pergunta sobre a melhor frequência para uso do ultrassom, depois você responde. Mas como eu faço muito volante, eu não tenho tempo para ficar treinando nos meus pacientes, a não ser aquelas cirurgias bem prolongadas que eu consigo treinar. Mas a maioria eu não consigo. Então, eu tenho dificuldade para o uso do ultrassom. Tem ultrassom, eu faço algumas, mas tenho dificuldade. Mas na neuroestimulação, eu já faço, é tranquilo. É uma anestesia regional que eu acho tão maravilhosa, porém, a curva de aprendizado eu vejo bem maior do que você usar anestesia inalatória e nativa. Mas é totalmente viável e tem que ser usado. Eu acho que é o ideal para nossos pacientes, a maioria dos nossos pacientes. Mas por que esses artigos, essas revisões, talvez não comentam tanto todos esses trabalhos que você tem feito, Pablo? Bueno, mira, creo que en primer lugar, esto no es un problema de la medicina veterinaria, es también una realidad de la medicina humana, ¿sí? En términos promedio, una técnica que es comprobada como viable, no una idea, una cosa probada, tarda en ser una opción en la lista de opciones factibles en un hospital 15 años. En medicina humana, 15 años. Eso es lo que tarda. Entonces se dice, ok, el erector de la espina es un bloqueo fantástico, sirve para hacer cirugía de columna. ¿Sí? Para que aparezca en la lista, en la guideline del hospital, como diciendo, alternativa, 15 años. 15 anos na humana? 15 años, sí. No más. Promedio. Una técnica tarda eso. Bueno. En nuestro medio en particular, esto tiene algunas asidero, tiene explicación. Y es que, si bien, aunque es cierto que nosotros hemos desarrollado muchas técnicas, nosotros digo la medicina veterinaria, ha desenvolvido una infinidad de técnicas que aparentan ser efectivas, todavía
no hay estudios clínicos randomizados, ciegos, que verifiquen que esto es efectivamente una alternativa. Y tampoco tenemos publicado estudios que demuestren que la anestesia regional disminuye la mortalidad. Los números están, pero no está publicado. Ainda la recomendación, entonces, ¿tú qué recomiendas? Algo que demuestra ser mejor o igual a lo que tienes. No algo que promete ser mejor a lo que tienes. Perfeito. Y otra gran realidad es que en la mayor parte de los servicios de anestesiología, en los que trabajan los colegas que desarrollan las guidelines, no se hace anestesia regional. Las grandes universidades tienen un volumen, un ritmo de trabajo que prácticamente no permite el uso rutinario de estas técnicas, porque no hay personal para hacerlo. En Europa, en Estados Unidos... Europa também? En Europa también. En Estados Unidos, más del 60% de las anestesias en los centros de los colegas que escriben las guidelines no las hacen anestesistas, las hacen técnicos. Sí, technician. Y esos técnicos hacen peridural con aguja espinal, intuban con tubos así, ponen flujo de gas fresco, que es lo que aprendieron a hacer, y ventilan los animales sin PIP con FIO2 del 100, y no me saquen de ahí. Y eso es ahí en todas las universidades del mundo desarrollado. Y de nuestro mundo também. Sim. O nosso público que a gente conversa sobre isso, anestesia regional, ventilação mecânica, é muito pequeno, ainda mais no Brasil. E a gente vê a importância que a gente quer mesmo é que os nossos pacientes sejam anestesiados por anestesistas, que não é a maioria. Eu não sei quanto, mas deve ser, eu acho que no Brasil, menos de 10% que tem um anestesista fazendo ali a anestesia para o seu animal. A maioria é o ketapum, é ketamina xilazina, aquela coisa, mas é que a gente não pode... existe o outro lado, né? Que a gente se projeta em alunos, nossos alunos e todas as pós, eles têm condições de ganhar, de ter essa educação e conseguir comprar equipamentos, e é o que você falou do custo-benefício, Pablo, e de comprar os equipamentos e evoluir. Mas eu acho que a gente está evoluindo e agora com a tecnologia a gente consegue pelo menos passar essas melhores informações, desde que não existe uma técnica certa, que eu sempre falo, não existe, a gente faz todas as técnicas que o melhor para o paciente. Y una cosa que considero importante, y es que el nuestro es un mundo, el de la medicina, un mundo muy conservador. Es muy difícil que un profesional que realiza una técnica que le da buenos resultados cambie por otra. Muy difícil. Y luego, que también uno recibe educación. Voy a contar para usted, para todos los amigos que están ahora presentes, una historia que impactó para mí. Estamos viviendo un momento crítico. Sí. Crítico porque el mundo entero está atravesado por la penuria de una pandemia que mata amigos, que mata familiares y que asusta a todos. Sí. La medicina veterinaria o el médico veterinario empieza a tener un rol crítico fundamental en muchos de los países en donde se produce el desborde, que de acá a poco, infelizmente, tendremos que estar preparados. Muchos veterinarios con el corazón donaron sus equipos para ponerlos al servicio de los médicos. Y tengo historias en España, por ejemplo, que los médicos, cuando vieron un flujímetro, un rotámetro, es la primera vez en su vida que veían un rotámetro no digital. ¿En España? En España, los médicos, porque se trabajan con niveles. Y entonces
dicen, no, esto no lo puedo usar, porque no sé manejarlo. Não sei manejar. Y los veterinarios haciendo videos de cómo utilizar una máquina de anestesia veterinaria, que era una máquina de anestesia de humano hace 15 años atrás. Veterinário Entonces, ensinando o médico a manejar o ventilador sí, mecânico. sí, sí, entren en las redes. Bueno, yo tengo más contacto porque es en español, entonces. Vamos. Agora está eh, mais fácil aprender espanhol por causa da Casa de Papel. ok. Entre parênteses aqui, então todo mundo aí que está viciado na Casa de Papel, está mais fácil. Vou ver. Ok. E vi que sua Universidade de Buenos Aires emprestou três equipamentos, ventiladores. Bueno, la universidad está, la Universidad de Buenos Aires tiene facultad de medicina y los Sim, sim. equipamientos le pertenecen a la universidad. Y nosotros tenemos hospitales universitarios que están tratando de dar respuesta a esto. Lo que sí estamos en muchos proyectos. Yo todos estos días estoy muy envolvido en proyectos de la ventilación mecánica que Ah, parece ser un punto crítico, sobre todo la disponibilidad de ventiladores. Entonces hay muchos equipos de trabajo tratando de dar respuesta a ese eventual, ojalá nunca llegue, desborde de la capacidad de respuesta. tomara. Hay muchas, tú buscan en las redes y están viendo que hay, ya en Nueva York, por ejemplo, el gobernador o el que manda ahí, autorizó en casos extremos de emplear un ventilador para 2 pacientes. Hacer una ventilación en tándem. Entonces, ¿qué respuestas tenemos para eso? ¿Qué respuestas podemos dar para eso? Indudablemente es una indicación desesperada, imagínense, ¿no? Para llegar a eso. E nos seus trabalhos, você conseguiu ventilar 2 pacientes ao mesmo tempo? Você chegou a fazer isso? Mira, Reduzir a Paulo, frequência respiratória e tenta no, puxar um para si, outro. si tú ventilas en modalidad presión, 2 pacientes con un pulmón semejante, los ventilas al mismo tiempo sin grandes dificultades. El problema es que los pacientes no van a ser iguales Não. y y que la evolución va a ser diferente. Sim, Entonces, a enfermidade não é igual também. Os eh, alvéolos não são iguais. Então. obviamente no se puede ventilar por volumen, porque en cuanto la compliance de un pulmón aumenta, Outra sobredistiende el reduz. otro pulmón, es muy peligroso, entonces tiene que ventilar por presión. Entonces cualquier deterioro o cualquier incremento en la rigidez de un pulmón, ¿sí? Va a generar un volumen corriente inadecuado. Trae muchísimos problemas, ¿sí? Pero existen propuestas que están tratando de generar, por ejemplo, a partir de esto, una diferenciación de la presión inspiratoria, es decir, el ventilador maneja una presión y tú Ah, utilizas esa presión para generar 2 presiones, 4 presiones, lo que fuese. Y de la misma manera lo haces con la presión expiratoria, con la PIP. Entonces tú podrías garantizar, hay ya proyectos que comprueban la posibilidad de manejar el volumen corriente de manera independiente en un mismo ciclo ventilatorio. O sea, pero bueno, son desarrollos, hay que probarlos, no hay experiencia. Y de nuevo, la gente que va a manejar los respiradores não, também. no son médicos investigadores, ¿sí? Son enfermeros, kinesiólogos y una comunidad médica muy estructurada. Entonces, ¿qué, ¿salvaremos vida o quitaremos vida? Esa es la pregunta. Quitaremos vidas. Que é o mesmo que a gente também fazendo essa comparação, voltando
por exemplo, anestesia intravenosa total. A gente sabe que quem faz anestesia intravenosa total, o paciente está com uma depressão respiratória surpreendente. Assim, o animal totalmente deprimido para você fazer uma ativa nele. E esse animal tem que ser ventilado mecanicamente. Óbvio, mecanicamente, não manualmente, porque você não sabe a pressão e o volume, mas com um ventilador mecânico. E o que o pessoal tem predisposto a esses veterinários são ventiladores mecânicos que fazem só a pressão, com um PIP e assim e um fluxo de 100% de fluxo. É o que você... só comparando, será que não é pior você estar utilizando esses ventiladores nesses pacientes em TIVA? Não vai piorar a condição deles do que você está utilizando um ventilador que você sabe qual é o volume que está entrando, você consegue misturar os gases? Não seria uma arma também para aqueles que não têm um treinamento? Fazendo uma comparação dos médicos que não sabem nem o que é o rotâmetro, o fluxômetro. Então, eu acho que mais do que uma bomba, mais do que um monitor multiparâmetros, o ventilador mecânico, eu acho que ele se torna uma arma nas mãos daqueles que não sabem quase nada ventilar. Põe uma pressão de 10 a 15, PIP de 5, vai lá e coloca. Eles não estão vendo o paciente, não sabem o que está acontecendo, não sabem o volume. Então, às vezes, isso a gente tem que também discutir para esses pacientes. Para mim, toda anestesia geral, o animal tem que estar com um suporte ventilatório. Nem que seja a pressão de suporte, mas para mim, o ideal seria isso. Porque vai deprimir e você precisa melhorar a condição respiratória. Mas na fundo, nativa mesmo, que tem a depressão, eu acho que vai trazer bastante dificuldade no pós-operatório, uma recuperação dificultosa. Sim. Eu coincido, sí. Es decir, cualquier práctica médica en una mano no entrenada es peligrosa. Si você dá un bisturí a un cirujano que no sea entrenado, obviamente la posibilidad de sobrevida del paciente disminuye. El tema de la ventilación es un capítulo sí, que hay que explorar. Sí. El tema de presión, volumen. La profesora Denise Fantoni ha publicado un estudio en donde efectivamente la ventilación por presión sale mucho mejor categorizada que la por volumen en cachorros. Y la teoría es que la ventilación por presión produce o genera una distribución más homogénea, sí, homogénea. de la C. Entonces, yo digo, ventilar por presión, no conoce el volumen. Bueno, perfecto, pero uno tiene alguna alternativa o parámetros para definir si ese volumen cumple con los objetivos terapéuticos de mantener la normocapnia y la oxigenación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú bajas un poco la FiO2, un poco es 35%. Sí, tu paciente o 50%, y tiene una saturación del 99, del 100. Tiene una capno del 45, un pulmón sano. Pulmón sano. Sí. Pulmón sano. No me parece que sea... Sí, el tema que para manejar el ventilador obviamente hay que saber, porque si uno lo maneja mal, en una ventilación puede matar al paciente. Eso que después tenemos que discutir. Va a piorar el paciente do que mejorar, que es lo que nosotros queremos. Un paciente asa uno, un paciente rígido estoy hablando, no un paciente... Sí, bueno, igual, es decir, cuanto más enfermo está el paciente, más necesaria es la ventilación. Perfecto. Y mayor tiene que ser el entrenamiento del personal encargado de monitorearlo. Perfecto. Es una disciplina compleja la nuestra. Hay muchos factores. Sim, sim. Mas eu vejo que no Brasil estamos evoluindo muito. E vejo também por seus trabalhos, mais do que Europa, e estamos quase ali perto dos Estados Unidos em relação à anestesia veterinária. Mas, obviamente, falta muito. Pablo, faltam 2 minutos para encerrar. Então, vamos desconectar e vamos conectar para as perguntas. E aqui a professora Aline está cá também nos vendo. E ela disse que no Brasil
é condenável a prática de 2 pacientes no mesmo ventilador. Se condena. O resultado ela escreveu aqui, são 2 pacientes mortos. Esse é o resultado. Então, coincido con Aline totalmente. Si você ventila en tándem, es decir, que utiliza la misma pauta para 2 pacientes, son 2 pacientes muertos. Sí, señor. perfeito. Pablo, vou encerrar. Já ativo novamente e temos 5 ou 10 minutos para as perguntas e a finalização. Então, encerro e já vou. Bien. Bom, Pablo, muitas perguntas. Estava explicando aqui para o pessoal que eu tenho 3 nacionalidades. Escuchaba, oía. Escuchava, bueno, brasileiro, chileno e argentino, e tenho o prazer de falar que você é meu irmão. Santiago, como está Santiago? Tem falado com ele? Sí. Foi de salida, mais ou menos. A diario. Todo dia. O mais rápido a gente vai sair dessa, viu? E com uma cabeça bem melhor, pós-Covid. Ojalá que sim. Bem mais evoluídos. Pablo, todo mundo ficou muito interessado nessa nossa dose de Dex intranasal. Ah, sim. Interessante. Isso aí, já tem artigo publicado? Hay un grupo interesante, la doctora Micheli de la Universidad de Nápoles ha hecho algunas publicaciones en medicina veterinaria. Eu puedo encaminhar para você pode pegar por aí. Já. E as perguntas também para o pessoal, já pode encaminhar direto no direct. Sí, es decir, hay muchísima información en medicina humana porque se usa en crianza. Perfeito. Neonato, pediátrico. Midazolam, fentanilo, dexmedetomidina. A gente sabe que, no meu caso também, eu faço bastante pré-medicação midazolam intranasal em aves. Mira. E relaxa, que é uma maravilha. Mas esse da Dex, sem efeito adverso, da vasoconstrição, vai matar, vai ser... Tem que tentar. Então, vamos, estamos aqui para isso. E aqui no IMA, como vocês sabem, é teoria... Oh, que bonito! Companheira. Companheira. Bueno. Aqui é prático, né? Aqui você sabe, Pablo, que aqui tem teoria, aqui tem prática. Mostra a teoria, mas vai ter que mostrar na prática. Tanto vocês, professores, nos ensinam muito, nos ajudam muito na teoria e muito na prática, né? Que a gente sabe, pega aquele manejo, aquele pulo do gato. Então, assim, a importância dos alunos saberem a teoria e já direto para a prática, isso não... É outra coisa, né? Bem diferente de uma aula, por exemplo, à distância, né? EAD. A pergunta, a frequência do ultrassom, uma Sim. Pergunta, acho que não sei se é mexicano, que você utiliza 10 Hz, 12 Hz? Sí. ¿Cuál es? Nosotros bloqueo. Nosotros empleamos, bueno, como las técnicas se han diversificado mucho y los abordajes son muy variados, entonces uno precisa, para poder hacer todo, más de una proba, más de un transductor. Pero si tuviéramos que elegir un transductor, sin duda, ese transductor debería ser un transductor lineal, con una frecuencia nunca menor de 7.5 MHz, idealmente más de 10. ¿Por qué? Porque casi todos los nervios que bloqueamos se encuentran entre medio centímetro y 4 centímetros por debajo de la pele. Entonces, ese es el traductor ideal. Cuando tengamos animales más voluminosos o abordajes más profundos, ese traductor puede generar alguna complicación. Entonces, un convexo, o un microconvexo, o un macroconvexo, ¿sí?
tiene una mayor penetración, mala definición, pero buena penetración, entonces sería un poco más adecuado para hacer, por ejemplo, un abordaje, un paravertebral torácico, una peridural en un paciente de gran talla, una buena visión con un lineal no se va a obtener. Entonces, Perfeito. pero Perfeito. sí, de nuevo, si es solo uno, lineal, nunca menos de 7,5, idealmente más de 10. Mais de 10 o ideal e nunca abaixo de 7. Porque si no ya no pega. Aqui tem uma pergunta. Pô, a gente pode falar do. Aqui são muitas perguntas, Pablo, mas vou pegar as mais importantes, que o pessoal aqui tá fugaz. As mais importantes a que eu vi aqui do manejo, Bula, de uma piometra, o que você utiliza no manejo anestésico, pré e manutenção, mas eu acredito que vamos colocar nos pacientes críticos septicêmicos, incorporando assim a anestesia regional. Bueno. O geral, vai. É difícil, mas o geral. No, porque, de nuevo, ¿no? Si hablamos de protocolo, no vamos a hablar de drogas. Vamos a hablar de objetivos. Objetivos. Pero si hablamos de técnicas, creo que hay un par de técnicas que podrían ser consideradas en este tipo de paciente, un paciente escéptico. Por ejemplo, los bloqueos neuroaxiales no serían recomendados. Y tal vez estos nuevos bloqueos, el cuadrado lumbar, un TAPI-block, seguro, una cosa inocua que aportaría grandes beneficios en la recuperación, y el cuadrado para el intraoperatorio podría ser una consideración. Si el paciente es séptico y hay un desequilibrio hemodinámico severo, indudablemente una anestesia que permita una titulación segundo a segundo de las drogas sería mi elección. Perfeito. Monitorando fentanilo, certinho. propofol, sí. Perfeito. Y considerar siempre, cuanto más crítico el paciente, menos droga. Y una forma de reducir, ¿sí? Las drogas depresoras del sistema nervioso es quitándole responsabilidad. Entonces, si tú tienes que abrir una barriga, necesitas relajación muscular. Para lograr relajación muscular con un anestésico general, debe usar una dosis alta. Entonces, combinamos relajantes neuromusculares con depresores del sistema nervioso central. Eso genera un escenario quirúrgico ideal y una depresión del sistema nervioso central mucho menor y, por tanto, más segura, porque la principal causa de accidente en la anestesia se relaciona con los depresores no selectivos del sistema nervioso central. Propofol, isoflorano, sevoflorano, deflorano, lo que quieran. E também tem o bloqueador neuromuscular, o Rocurone, que pode nos facilitar também, em alguns casos, quando ventilados. Inclusive existen reversores súper confiables, como es el caso del Sugamadex. No son drogas económicas, pero son drogas que resuelven problemas en situaciones muy importantes, que es un paciente séptico, una SA4 desequilibrado. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Todos você trabalha bastante com anestesia regional, mas outra pergunta, todos os seus pacientes você ventila, nem que seja aquele suporte PSV, ou tem alguns que intubados? Sí. Bueno, pero esta es una buena pregunta. La pregunta es ¿cómo seteo yo mis alarmas? Entonces yo digo, yo quiero que mi paciente tenga 42 milímetros de mercurio expirado de dióxido de carbono. Si lo logro sin ventilación, perfecto. Pero si el paciente no se queda en ese punto que yo he definido previamente como el deseado, tengo que corregirlo. ¿Y cómo corrijo eso? Con la ventilación. ¿Comprende? Então, sim. Então,
pensando numa anestesia geral superficial, que não deprima tanto, porque o ETCO2, no pelo aumento de CO2, você tem como padrão, por alta dolor, el ETCO2 vai aumentar independente da ventilação. Mas pelo consumo de oxigênio e liberação de CO2. Pero óbvio que esse animal está bloqueado em sua maioria da anestesia. Então, eu creio que vai estar na respiração muito boa respiração, pero vamos avaliar de acordo com ETCO2, o capnógrafo. Sí, pero de nuevo, ¿no? Suponte, tú puedes tener un paciente con 50 milímetros de mercurio, va a ser un paciente hipercápnico, pero 40 minutos de 50 milímetros de mercurio, un paciente no lo deteriora. Sí. Entonces, y si el paciente ventila espontáneamente, tiene un nivel de una ventilación que sostiene la ventilación y garantiza la oxigenación, perfecto, qué sé yo, es decir, solo se ventilan los pacientes que precisan ventilación. El tema es que si el paciente está anestesiado va a precisar ventilación, porque la anestesia general reduce el volumen corriente, la disminución del volumen corriente genera inexorablemente una retención de dióxido de carbono y si uno tuviese una FiO2 ambiental, hipoxemia. Sí. Entonces... Sí. É importante porque os nossos alunos eles sabem disso, mas a maioria, que são os alunos aqui, que não são a maioria que estão começando a anestesia, assim como na medicina humana, tem que tomar bastante cuidado que você observar a saturação de oxigênio, mas sem observar capnógrafo, é um voo cego numa anestesia geral. Então, é que o pessoal acha que está saturando acima de 95%, está achando que está ventilando bem. Mas a gente sabe, é só um adendo aqui para não diz muita coisa. Você, obviamente, tem que ter, você quer ventilar o paciente, quer aprofundar a anestesia, no mínimo uma capnografia. Um ETCO2, que foi uma pergunta aqui também de um aluno. Sí, es indudable que el capnógrafo es un monitor muy importante, da muchísima información. La información metabólica, hemodinámica, ventilatoria, es muy integral la información. Entonces, si uno tiene la posibilidad, tiene que incorporarlo. Pero no es un monitor que esté en todos lados. Sí, no. Entonces, tampoco uno puede decir, no puede anestesiar animales sin el parámetro capnografía, porque eso sería limitar el acceso a la anestesia a la mayoría de los pacientes que son anestesiados. Sim. E também, na medicina humana, também a gente sabe que aqui no Brasil também tem esses problemas aqui também de monitoramento, não utiliza só oximetria. E voltando para os ventiladores, nós tivemos a disponibilidade de um ventilador mecânico, que é aqui da SDA. E já tiveram pedidos para esse ventilador mecânico aqui nos hospitais, aqui de Campinas. Mas a Anvisa não liberou ainda os nossos ventiladores que são usados para a área veterinária. Não é o MagnaMed, é um ventilador colocado para a veterinária, mas tem todas as funções do MagnaMed. Então, fica essa parte política também. Disponibilizamos os ventiladores, mas a Anvisa não libera. Obviamente. Sí. Uno pone al servicio, después si la comunidad lo acepta o no lo acepta, ya no es algo que dependa de nosotros. Claro. É só para explicar também que vocês estão com ventilador, assim, mas calma, tem a parte política do processo. No, obviamente. Y luego, como dice Aline, ¿no? En estos momentos de crisis, innovar puede ser matar. O sea, entonces, muita prudência, né? Muito controle, pessoal, muito controle emocional, principalmente. Respirem, nessa época respirem, se autoconheça.
Só para fechar aqui, Pablo, uma pergunta aqui também do uso, que isso você já deu aula para a gente também, o uso da atropina em pacientes com bloqueio, por exemplo, atrioventricular, ou aquele paciente que já foi diagnosticado, que tem um BAV tipo 2, você faz a medicação, pré-medica com atropina ou na manutenção, observando o excesso das ondas PESA, o BAV de segundo grau, Sí. você faz a atropina? Lo que nosotros sugerimos es en aquellos pacientes, ¿sí?, con arritmias supraventriculares, testear la respuesta del paciente a la atropina previo a la anestesia. Entonces, si en ese paciente se comporta generando el efecto que uno quiere generar, pues podría ser una buena alternativa, ¿sí? Entonces, simplemente para ir conociendo al paciente. Pero, en general, para ese tipo de pacientes, una dosis adecuada difícilmente sea contraproducente. Puede no ser la respuesta que buscamos, pero no necesariamente va a ser. Sí, La mala decisión va a ser un fracaso de la TEP. E assim como você, das várias aulas que você dá, sempre devagarzinho titulando, né? Titulando a dose de cada fármaco, observando o monitor e assim por diante. A professora Aline, como ela está sempre lá na USP, ela até comentou também, ela até publicou que a Poli está confeccionando o ventilador mecânico com peças nacionais. Em 2 horas eles estão conseguindo confeccionar essas peças. Então, as universidades estão, assim como a gente sabe que tem que ser totalmente valorizadas, que a pesquisa está lá para baixo, aquela coisa política que você conhece, mas estão disponibilizando, estão confeccionando, que eu acho ótimo, e não ficar dependente da indústria asiática, no qual a gente depende bastante, e você sabe como funciona o mercado e a política. De todas maneras es importante, bueno, dos cosas muy importantes. En toda la región hay solo 2 países que tienen la capacidad operativa para fabricar equipamiento de alta calidad en el término de respiración. Uno de ellos es Brasil, indudablemente, con una historia importante. La Argentina también, pero el resto de los países no tienen la posibilidad. Entonces eso hay que capitalizar. Y eso es una industria nacional, son mentes de compatriotas que están ahí pensando para que cuando llegue un día como este, poder ayudar. Así que bueno, nuestro reconocimiento, agradecimiento y respeto para cada uno de los científicos, industriales y ciudadanos que están contribuyendo para que todos juntos salgamos de esto y volvamos a abrazarnos y a festejar la vida. Sí, echamos de menos acá, Pablo, mas vamos nos rever. Pablo, vamos encerrando acá. Muy bien, les agradezco. Queria agradecer muito a você com o live. Os alunos pedem muitas lives, outra. Então vamos tentar reunirmos daqui uma semana, 2 semanas, porque é muito boa. A charla é muito boa. E queria agradecer por a pessoa que tu eres, porque acá, bom, vou falar português aqui porque você entende, todo mundo entende. Os professores daqui, que a gente sempre, você, Paulo Klauma, Rafa Nudeman, a Aline, o César, tem muitos. Tem uma bagagem imensa de conhecimento. Mas não é só a bagagem, é a comunicação. Isso que é o mais importante. Não adianta a gente trazer um professor com referências, com conhecimento e bagagem, se ele não comunica, não sabe comunicar, não tem essa didática de comunicar. E a gente sabe que não adianta a gente ficar, os alunos de agora não estão conseguindo entender, não sabem. E isso, desde 2017, Pablo, você me falou, mas são esses alunos, eles estão vindo, a gente se adequa a esses alunos. Não pode, a gente tem que saber como ter uma didática. Então eu aprendo muito com você, com o Paulo Klauma, com vários professores aqui, todos os professores que a gente chama. A gente não quer professores estrela.
gente não quer estrelismo aqui. A gente quer passar isso. Porque, assim, só para eu fechar aqui, não adianta... O melhor professor não é aquele que você sai da aula, nossa, como ele sabe, ele manja muito. Esse não, eu acho que esse professor deveria rever os conceitos desses elogios. O melhor professor é que você sai pensando, nossa, agora eu vou fazer isso na minha anestesia, e ele melhora como ser humano. Os alunos que têm os melhores professores, eles saem daqui como melhores seres humanos, não elogiando o professor. Então é isso que a gente quer trazer, e com muita humildade falo, aprendo bastante, erro bastante, aprendo bastante, e assim a gente evolui. Graças a vocês, professores aqui do IMA e também da outra pós que eu gosto muito, que é da PAV, que traz também esse senso de humanidade. Muitas graças a todos, a audiência, galera. Deixe o post aqui de outras charlas aqui com o Pablo, que esse professor aqui ele é ótimo, maravilhoso. Muito obrigado, Pablo. Bueno, obrigado a vocês. Un gusto enorme, como siempre, poder estar un poco más cerca. Y bueno, esperando que de acá a poco podamos brindar todos juntos. Cuídense mucho, fiquen en casa, mantengan la distancia, mucho lavado de manos, Gel. Barbijo para... Isolamento é essencial, pessoal. Essencial. Bueno, todo nuestro cariño, toda nuestra compañía. Nos encontramos de acá a poco. Até já. Obrigado, Pablo. Muitas graças. Obrigado a você. Bye. Até mais, galera.